Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante. Mateus 20, versículo 29 em diante. Esse é um texto ao qual quero chamar a atenção duas curiosidades teológicas, por assim dizer, que vai te ajudar a entender algumas questões que são pontos de dúvida para muitas pessoas. E quero trazer depois lições que vão inspirar o seu dia a dia e ampliar a tua fé em nome de Jesus. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, coloca a referência para mim no chat, por favor, Mateus 20, versículo 29. Olha o que diz, gente. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos que estavam sentados à beira do caminho, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? E responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Gente, tem dois pontos aqui, antes de nós entrarmos nas lições práticas que costumeiramente falamos aqui no devocional. Tem dois pontos que eu quero enfatizar nesse texto. Você deve ter notado que essa história, talvez você está lendo aí pensando, Thiago, essa história é parecida com aquela história de Bartimeu, mas não tem o nome de Bartimeu aqui. Porém, num cruzamento de dados entre os evangelhos, nós podemos inferir que essa sim é a história que inclui o cego Bartimeu. Vamos lá. Quando eu falei aqui sobre a multiplicação de pães e peixes, o primeiro milagre da multiplicação, eu enfatizei que esse milagre, além do milagre da ressurreição de Cristo, era o único que estava registrado nos 4 evangelhos. Ou seja, nem todos os milagres estão registrados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os milagres que estão registrados em mais de um evangelho, eles possuem perspectivas diferentes. Ele possui ali a perspectiva do autor. Por exemplo, Mateus, ele foi uma testemunha ocular dessa história. Ele estava andando com Jesus, assim como os discípulos, os outros discípulos. Marcos, ele foi um discípulo pessoal de Pedro. Há de se inferir no estudo historiográfico, teológico, que João Marcos andava com Jesus, era também uma testemunha ocular de Jesus. Mas ele não era um dos 12, ele era um discípulo pessoal de Pedro. Inclusive, alguns teólogos dizem que o evangelho de Marcos é uma espécie de evangelho de Pedro. Lucas era um médico grego. Lucas não teve contato direto com Jesus, ele foi um médico pessoal de Paulo, e através de Paulo ele também teve acesso aos outros discípulos, às outras testemunhas oculares de Jesus. E João, esse também um dos 12. Então, note que cada um vai trazer uma perspectiva sobre a história. Essa mesma história, ela também está registrada no Evangelho de Lucas, e nele é conhecida a história do cego Bartimeu. Então, alguns que são críticos da palavra de Deus vão dizer assim, olha só, a Bíblia se contradiz, porque lá em Lucas fala que tinha um cego, e aqui Mateus fala que tinham 2 cegos. São 2 informações divergentes. Olha a contradição aí. Mas, na verdade, isso aqui se trata de uma aparente contradição. Tem alguns teólogos que até chamam isso de pequena contradição. Eu, humildemente, respeitosamente, discordo deles, porque não há mínima contradição aqui. Nem pequena, nem diminuta, nem milimétrica, nada, zero. Haveria contradição se no Evangelho de Mateus estivesse falando de 2 cegos, como está, e se no Evangelho de Lucas tivesse falando de apenas um cego. Entende? Quando um fala de 2 cegos e o outro enfatiza a história de apenas um, ele não está dizendo que havia apenas um. Então não é contraditório, é apenas complementar. E eu, particularmente, desconfio que o nome de Bartimeu ficou mais famoso porque a história de Bartimeu
ela já era mais conhecida naquele contexto. Deixa eu te explicar rapidinho, em um minuto, para você entender. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. E os historiadores vão dizer que Timeu era um homem que se levantou numa espécie de milícia contra o Império de Roma. Então Roma, para dar uma lição em Timeu, que havia se levantado contra o Império Romano, eles matam Timeu e eles furam os olhos de Bartimeu e o faz mendigar por toda a sua vida. Inclusive ele coloca, o Império Romano que dá aquela capa com uma autorização para Bartimeu mendigar, e também coloca ele ali na entrada da cidade como uma espécie de lembrete, né, de recado extraoficial que Roma estava fazendo. Olha só, assim vai acontecer com aquele que se levantar contra Roma. Então Bartimeu provavelmente ficou mais famoso por conta disso. Lucas, por exemplo, não foi um testemunho ocular desse milagre. Ele ouve pessoas que estavam ali. Então provavelmente por isso, e aqui é uma inclinação pessoal minha, tem várias linhas teológicas, provavelmente por isso, Lucas enfatiza a história de Bartimeu. Mas o fato de haver um não significa que há apenas um, entende? Então Mateus, que foi um testemunho ocular, ele cita 2 cegos que ali estavam e viveram o mesmo milagre. O nome do segundo, a gente não tem informação. Uma outra questão sobre esse texto em específico é que Mateus vai falar, olha só, versículo 29, nós lemos, ao saírem de Jericó, e Lucas vai falar de Jesus estar entrando na cidade de Jericó. Gente, isso é muito simples de resolver, são 2 perspectivas aqui. A primeira delas é a seguinte: a minha casa, ela tem uma porta, por essa porta eu entro, por essa porta eu saio. Talvez, se algum vizinho meu me ver mexendo na chave do lado de fora da porta, e a porta estando entreaberta, e alguém tirar uma foto minha e perguntar assim, Tiago, tá entrando ou tá saindo de casa? Talvez pela foto ele não vai conseguir dizer. Por um vídeo já vai ser mais fácil, porque vai me ver ou entrando ou saindo. Você consegue entender? A porta pela qual eu entro também é a porta pela qual eu saio. E tem um outro fator histórico para você compreender aqui. Haviam naquela época, gente, 2 cidades de Jericó. A primeira delas é a cidade mais antiga, a cidade que foi destruída, aquela que inclusive nós cantamos canções. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Essa canção é muito conhecida e relata a história dessa Jericó antiga que foi destruída e amaldiçoada. Deus falou para que aquela cidade não fosse reconstruída, e se alguém a reconstruísse, o filho mais velho, o primogênito da pessoa que reconstruísse, morreria no início da reconstrução, e o filho mais novo morreria ao final da reconstrução. E isso exatamente aconteceu com Herodes. Herodes levantou a chamada Nova Jericó, por assim dizer, uma outra cidade com o nome Jericó, que ele levanta como se fosse uma cidade de férias, como se fosse ali um lugar de lazer, de turismo, né, para ele e para os seus pares poderem se divertir. Então havia a velha Jericó e a nova Jericó. Então pode ser também que essa diferença de informações na entrada de um, na saída de outro, possa ser que Jesus estivesse entre a antiga Jericó e a nova Jericó, não se sabe, mas não há razão alguma para mostrar que essa seja supostamente uma contradição. É apenas uma dificuldade textual, mas que você pode visualizar com muita facilidade como essas diferenças de informações se encaixam sem trazer nenhum prejuízo ao texto, certo? Gastei aqui bons minutos, não é o meu costume mergulhar nessas questões teológicas aqui no devocional, mas eu aproveitei esse texto para poder enfatizar, porque eu sei que é algo que levanta dúvidas para muitas pessoas. Porém, o que mexeu no meu coração quando eu li esse capítulo, tem várias coisas interessantes aqui, a parábola dos trabalhadores na vinha, tem Jesus falando da sua morte e ressurreição, tem um momento onde uma mãe pede para que os seus 2 filhos sejam assentados no lugar de honra quando Jesus vier com o reino dele. Mas eu trouxe esse pedaço, essa parte final do capítulo pelo seguinte: esses cegos, eles já eram por si só pessoas que sofriam muito preconceito social e preconceito também espiritual. É fácil identificar o preconceito social porque, infelizmente, ainda hoje, pessoas que possuem algumas deficiências físicas na nossa sociedade, século XXI, nós que nos achamos tão evoluídos,
Essas pessoas ainda sofrem preconceitos, têm dificuldade de se inserir no mercado profissional, têm dificuldade de serem aceitos em determinados contextos, enfrentam às vezes até dificuldades familiares. Se você é uma dessas pessoas, ou conhece alguém próximo que tem alguma deficiência física, você sabe do que eu estou falando. Então, se ainda hoje esse preconceito é enraizado na nossa sociedade, imagina 2000 anos atrás, onde muitas vezes não, na sociedade judaica, a enfermidade era vista como uma maldição de Deus. Você lembra lá do cego de nascença? Que os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Então, esses cegos aqui, que no caso destes não era de nascença, mas por que tamanha desgraça aconteceu com eles? O que é que eles fizeram de errado para que Deus punisse eles com a cegueira? Essa era a mentalidade da época. Então o preconceito era social, era religioso, as marcas emocionais eram muito profundas. Aqueles homens, a gente não pode cravar, mas eles tinham tudo para terem a sua alma ferida pelo tratamento e a condição social na qual estavam inseridos. E além disso, eles não eram qualquer tipo de cego. Eles não eram cego de Jerusalém, por exemplo, que era a capital, que era o centro onde tudo acontecia. Eles eram cegos da cidade de Jericó. Eles eram cegos de uma cidade estigmatizada, de uma cidade que foi destruída e foi amaldiçoada. Ou seja, eles carregavam estigmas internos e estigmas externos. Tinham todas as desculpas do mundo para darem errado, mas eles entram para a história num registro de um milagre fantástico, e aqui 2000 anos depois, nós estamos falando deles, inspirando a nossa fé nestes dois homens. Por quê? Porque não importa de onde você veio, não importa a tua condição, não importa o que as pessoas falem de você, não importa o que a tua própria voz interior grite no seu coração, Deus pode transformar a sua história. Eu gosto muito de um lutador chamado Charles do Bronx, lutador brasileiro. Ele lutou inclusive no último final de semana. E o Charles do Bronx é o típico esportista brasileiro. Nem todos são assim, mas a maioria dos esportistas brasileiros tem uma história de superação, de vir ali de um berço com muitas dificuldades sociais e aí crescer e se superar. Interessante que o Charles do Bronx, nos últimos dias, ele estava falando, olha, uma das coisas que eu mais me sinto realizado é poder mostrar para as pessoas que vieram de onde eu vim que é possível vencer na vida. Porque eu tive muitas dificuldades, mas eu venci e hoje eu posso ser inspiração para os outros. Isso é verdade. Quando você vê alguém que está no mesmo contexto que o seu, até num contexto mais difícil que o seu, e essa pessoa se supera, ela alcança patamares altos na sua vida, ela consegue conquistar, ela consegue prosperar, ela consegue alcançar outros níveis, você olha e percebe, olha, se fulano foi capaz, qualquer um pode. Então isso inspira a nossa vida. Olhar para a vida desses cegos, olhar para o contexto deles, nos faz inspirar, isso inspira a nossa fé para nós deixarmos de olhar as desculpas que nos cercam, as desculpas que estão dentro de nós e precisamos olhar para aquele que pode todas as coisas. Interessante que esses cegos conseguiram enxergar em Jesus a saída para a vida deles. Eu não sei se eles tiveram um contato anterior com Jesus, muito provavelmente não, mas a fama de Jesus corria por toda a região, já corria nessa época, aqui nesse contexto aqui, a fama de Jesus já corria por toda Israel, né? Já era um profeta conhecido, as pessoas já ficavam falando, tem um profeta aí que realiza milagres, alguns já acreditavam que era o Filho de Deus, outros não, mas acreditavam que era um profeta miraculoso, um profeta que fazia muitos sinais. Jesus era perseguido pelos mestres da lei, então o nome dele corria, circulava, e provavelmente ao ouvir os testemunhos de quem era este rabino, este mestre chamado Jesus, esses cegos creram no seu coração. E quando eles ouviram que Jesus estava passando ali, eles gritaram por Jesus. Sabe por quê? Eu creio que eles acreditavam que Jesus não era só um milagreiro, mas que era o Salvador do mundo, pela forma com que eles chamam Jesus. Eles gritam, Filho de Davi, tem misericórdia. Essa expressão, Filho de Davi, ela não era um título qualquer, gente. Filho de Davi é uma expressão exclusivamente messiânica. Era um título messiânico. Então, atribuir a Jesus o título de Filho de Davi
mostra que eles criam que Jesus era sim o Filho, o Messias enviado, prometido de Deus por todos os profetas da antiga aliança. Então, quando eles gritam Jesus, filho de Davi, pra gente parece apenas um nome bonito, mas naquele contexto era uma evidência, uma declaração dizendo assim, ó, Jesus, tu que és o Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Eles reconheciam a divindade de Jesus, entende? Esse é o valor de nós ouvirmos testemunhos. É bom ouvir testemunho, ouvir o que Deus faz, porque isso enche o nosso coração de fé. Provavelmente aqueles cegos, eles escutavam sobre Jesus, sobre quem Jesus era, sobre o que Jesus fez, aquilo gerou fé no coração deles, e quando Jesus estava passando, eles começam a gritar. E é engraçado, gente, que a Bíblia fala assim, ó, versículo 31, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Vamos pensar numa coisa aqui? Aquela multidão era a multidão dos que criam em Jesus e também era a multidão de pessoas que estavam ali, de certa forma, concorrendo com os cegos pelo seu próprio milagre. Né? Por que eu penso assim? Vamos pensar aqui numa cruzada de milagres. Não sei se você já foi numa cruzada de milagres, normalmente reúne multidões. Eu já fui em ajuntamentos, né, de avivamento de milagres que reuniu dezenas de milhares de pessoas. E nesses ajuntamentos, várias pessoas foram curadas. Vamos supor aqui que você vai num ajuntamento de 50 mil pessoas. Uma cruzada de milagres. Uma pessoa que corre a fama, olha, no culto do pastor fulano de tal, no culto de ciclano, milagres acontecem. Você vai lá, aí tem lá 50 mil pessoas. Aí dessas 50 mil, 100 pessoas são curadas. Você concorda comigo que são muitos testemunhos? Você concorda comigo que são muitos milagres? Só que é óbvio que tem muito mais que 100 pessoas doentes ali. Entende? A despeito daquelas que foram curadas, com certeza, tem gente que entrou ali querendo a cura e, por razões diversas que não nos cabe falar aqui, elas saíram de lá sem a cura física. Aí eu te digo, Deus cura ou não cura? Cura, é óbvio, curou muitas pessoas, mas outras ele não curou. Outras ele não curou, entende? Então, naquela multidão, com certeza, tinham pessoas que queriam milagre também. Tinham pessoas que, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tinham pessoas que achavam que eles estavam atrapalhando a marcha do Messias, que seria aclamado como rei. Tinha pessoas que tinham motivos diversos para desencorajar aqueles cegos. Mas a despeito dos gritos de encorajamento, a Bíblia fala que eles gritavam ainda mais alto. Abra o seu coração para o que eu tenho para ministrar para você. Eu não sei se é a sua primeira vez aqui no Devocional, mas se não é sua primeira vez, você já está aqui nos acompanhando. Você sabe do meu humilde compromisso com a palavra de Deus, com o nome do Senhor e com a edificação da sua vida. Eu quero falar algo para o seu coração. Quando o inferno tenta te calar, é porque o teu milagre está próximo. E você precisa dar uma resposta para toda a incredulidade que está ao seu redor. Você precisa dar uma resposta a toda a incredulidade que está ao seu redor. Agora observe. Dar essa resposta não é dar uma resposta para as pessoas. É dar uma resposta para si mesmo. Porque a incredulidade que está ao seu redor, ela pode afetar o seu coração. Então tem coisas que você precisa fazer para que essa incredulidade não afete. Nesse caso específico, aqueles cegos começaram a gritar ainda mais alto. Vou abrir um parêntese aqui. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei, a pessoa estava tendo pensamentos suicidas, né? E falando, Thiago, volta e meia vem esses pensamentos na minha mente. Isso me perturba muito. O que é que eu faço? Eu conversando com a pessoa, orando também, eu dei um conselho. Eu falei, olha, esses pensamentos, já que eles vêm frequentes, você vai fazer o seguinte, toda vez que eles vierem, você vai combater esses pensamentos com a palavra declarada. Você vai declarar, você não vai só pensar na palavra, você vai declarar a palavra de Deus. E comecei a trazer alguns textos bíblicos, alguns entendimentos, para que todo pensamento, a pessoa declarasse uma palavra contrária àquele pensamento, com voz audível. Eu falei, talvez você precise, nos primeiros dias, declarar isso toda hora. Por quê? Porque o pensamento vem toda hora. Tiago, você já teve pensamentos suicidas? Eu já, muito pouco, mas já tive. Então eu precisei fazer esse exercício muito pouco. Mas se eles viessem muito, eu precisaria fazer muito. Entende? Porque é um dos exercícios que você vai fazer para poder combater aquele pensamento.
Então, quando veio o pensamento, declara a palavra. Veio o pensamento, declara a palavra. Porque com isso, você vai estar treinando o seu espírito e fortalecendo o seu espírito contra esses pensamentos que não podem fazer morada no seu coração. Você vai estar combatendo a mentira com a declaração da verdade. Então, nesse caso em específico, a resposta que eles deram para o ambiente de incredulidade foi gritar mais alto. Talvez se eles calassem a boca ali, eles mesmos iam desanimar, iam se frustrar e iam parar. Então foi uma reação deles à incredulidade que estava ao redor. Você precisa dar uma reação para a incredulidade que está ao seu redor. Para que isso não entre no seu coração. Para que a sua fé possa sobreviver diante da oposição. E adivinhe só, quando eles começaram a gritar mais alto, Jesus mandou chamá-los e eles entraram. Eles, na verdade, não só receberam o milagre, gente, eles entraram para a história como um exemplo de inspiração para milhões e bilhões de pessoas. Hoje estamos nós aqui, há milênios depois, comentando essas pessoas que receberam o seu milagre, porque diante de uma incredulidade, diante de um ambiente de incredulidade, eles exerceram, eles ampliaram a sua fé e eles obtiveram o seu milagre. E aí Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça? E eles respondem: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus tem compaixão deles, toca nos olhos deles e imediatamente eles recuperam a visão e seguem a Jesus. Eles não só são curados por Jesus, eles passam a seguir a Jesus. Muitas pessoas estão apenas atrás do milagre. Quando recebem o milagre, obrigado Jesus, beijinho, a gente se vê na próxima demanda aí, tá? Quando estiver precisando eu volto. Mas eles foram diferentes. Eles recebem o milagre de Jesus, eles seguem a Jesus. É bem verdade que algumas pessoas, em específico, o próprio Jesus ordena que não o seguisse, mas que ficasse no lugar onde estavam. A essas pessoas, Jesus não está impedindo de seguir, delas seguirem a fé cristã, por assim dizer. Jesus está dizendo assim, ó, não mude de localidade geográfica, entendeu? Então eu estou aqui, vamos supor que eu estou aqui em Salvador, Bahia. E vamos dizer que Jesus aparece para mim aqui, faz um milagre aqui. Eu falo assim: Jesus, eu vou para onde o Senhor for. Ele fala assim: não, Tiago, fica em Salvador. Eu quero que você fique em Salvador. Então ele não está me impedindo de seguir a fé em Jesus. Ele está dizendo que ele quer que eu fique nessa cidade. Entende? Mas é interessante que Bartimeu, estou falando Bartimeu aqui por conta do relato de Lucas, mas no caso, esses dois cegos, eles seguem a Jesus, não há impedimento geográfico, Jesus não os impede. E eles poderiam muito bem ter voltado para a vida deles, entre aspas, a vida normal deles. Fala: obrigado, agora que eu tô vendo tudo aqui, vou curtir tudo aqui na minha cidade, vou tocar o terror, vou aproveitar, entre aspas, vou aproveitar a vida. Mas eles resolvem entregar a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre que a gente vive não é o fim da nossa história, é o início. Muitas pessoas têm um milagre como o ponto alto de uma história com Deus, mas na verdade é só o início. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito, entende? Então, às vezes, Jesus faz algo na sua vida e aquilo pode ser o início de uma grande história, de uma linda história, só que você não dá continuidade, porque você valoriza mais o milagre do que o Deus que fez o milagre. Então, quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele quer sinalizar algo para você, Ele quer te dar um testemunho dentro da tua própria história sobre o caminho que você deve seguir. E quando você segue Jesus, você desfruta muito mais do que apenas um momento, do que apenas um milagre. Você experimenta uma transformação completa. Tem um episódio onde Jesus cura 10 leprosos e aí apenas um volta para agradecer, né? Então, de 10 leprosos, 9 ficam só com a cura. Mas aquele que voltou para agradecer, ele teve a sua eternidade transformada. Entende isso? Então, além de buscar um milagre, busque o Deus do milagre, porque você vai ganhar muito mais. Então, diante de qualquer ambiente de incredulidade, talvez o ambiente de incredulidade para você, seja o seu trabalho, para alguns é a sua própria casa, a sua própria família, para outros, enfim, tem exemplos diversos aqui. Mas dê uma resposta para a incredulidade que te cerca, para que ela não tome o seu coração. E quando você responde à incredulidade com mais fé, com mais evidência de fé, quando você expressa a sua fé, aí você fica cada vez mais próximo de ver a mão de Deus de modo sobrenatural na sua vida. Amém, gente? Já até passei o tempo aqui hoje, não me leve a mal, tomei alguns minutinhos a mais, mas eu creio que Deus falou profundamente ao seu coração. Vamos fazer uma oração ao Senhor juntos? Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo teu ensinamento, eu te agradeço, Pai, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus bom.
Eu oro, Pai, para que o encorajamento do alto possa vir aos nossos corações, a nossa vida, a nossa história. Faz de nós aquilo que Tu queres, Senhor, e nos ajude a darmos uma resposta de fé diante de um ambiente de incredulidade, diante de uma situação, de um contexto de incredulidade. Nos ajuda a responder com fé e convicção em quem Tu és e no que Tu podes fazer. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe muito a todos vocês. Eu quero que você deixe um comentário aqui de como essa palavra falou ao seu coração, ou qual foi a parte que mais ficou no seu coração. Comenta aqui embaixo, é sempre uma alegria para mim ouvir e ler o seu feedback. Eu falo ouvir porque algumas pessoas eu recebo feedback pessoalmente quando eu as encontro, mas nesse caso aqui específico é um privilégio para mim ler o teu comentário. Deixa um like no vídeo, gente, seu like ajuda demais, e também se inscreve no canal, porque estamos juntos aqui firmes de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia com a palavra de Deus. Shalom no teu coração, a gente se vê por aí, até a próxima, tchau, tchau.